Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública. Realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal, Cruzeiro do Sul e TV Com, este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o vereador pelo Partido Progressista Social, PPS, em Sorocaba, Marinho Marte. Mário Marte Marinho Júnior, mais conhecido como Marinho Marte, nasceu em 18 de outubro de 1953, em Sorocaba. Pai de Luciana, Bruno e Mariel, e também avô de Vanessa e Camila. Foi reeleito em 2012 para seu 8º mandato consecutivo, com 5.138 votos. Foi presidente da Câmara Municipal por 3 vezes, em 2003, 2010 e 2011. E em abril de 2010, como presidente do Legislativo, foi prefeito interino de Sorocaba. Delegado de polícia licenciado para exercer um mandato parlamentar, é formado em Direito e Administração de Empresas. Vereador há 8 mandatos consecutivos, tendo sido eleito pela primeira vez em 1982. É autor de várias leis e projetos de lei. É autor também de emendas no orçamento do município visando a construção do canil no prédio da Polícia Militar. E como prefeito interino, autorizou a licitação para a construção da obra. Vereador, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Bom, é um prazer mais uma vez manter esse contato com as coisas interessantes com as pessoas de Sorocaba e, logicamente, me coloco à sua disposição para abordarmos, repito, assuntos de interesse da cidade. Vereador, o senhor é nascido em Sorocaba, sorocabano naturalmente. Vereador desde 1982 com 8 mandatos. Quer dizer, hoje você é o mais antigo entre os seus pares. Na verdade, a primeira eleição que eu participei foi em 82 e a posse foi em 83. E a curiosidade, logo no início da vida pública, é que o Marinho apareceu no meu nome como um apelido. Na verdade, eu tive que incluir o apelido Marinho no meu nome, porque o voto era escrito, né? O eleitor tinha que escrever o nome do candidato. Em 82, se eu não tivesse feito essa verbação do apelido Marinho no meu nome, efetivamente, esses votos não seriam computados. Mas a graça divina já me abençoou na primeira eleição, com uma curiosidade. Em 82, eu tive 2.072 votos, proporcionalmente muito maior do que alguns colegas que hoje, ou na última eleição, conseguiram se eleger a vereança em Sorocaba. Bom, em 1982 você tem muita história para contar. E é claro, naturalmente conviveu com muitos políticos renomados. Poderia citar alguns exemplos, aqueles que te inspiraram ao longo da sua carreira? Bom, eu ingressei na vida pública pelas mãos do deputado federal na época, Flávio Chaves. E ele foi candidato em 82 a prefeito, era aquele voto vinculado que se dizia, e eu fui eleito vereador com o Flávio, prefeito de Sorocaba. Então o Flávio é uma pessoa que teve uma participação muito grande na minha vida. Depois vários deputados, o ex-prefeito e deputado federal Renato. Então, na verdade, eu sou pelas pessoas, não pelos partidos. Eu acho que o mais importante na vida é se dar valor às pessoas, às suas decisões, os seus comportamentos. Isto é que é fundamental na vida pública. Então, algumas pessoas efetivamente fazem parte até hoje da minha vida, me espelho. Eu procuro fazer como eleitor aquilo que eu não gostaria que o meu deputado fizesse. Você, antes de ser vereador, foi delegado de polícia também. Por quanto tempo? Na verdade, eu passei no concurso para delegado e em 93 eu já era vereador. Eu, antes de entrar na vida pública, eu praticava esporte, jogava futebol de salão, campeonato estadual de futebol de salão e, curiosamente, o primeiro título que o Guarani de Sorocaba Futebol de Salão conquistou, que foi o campeão da cidade, eu participava, eu jogava. Então eu tinha uma atividade, eu fui membro de diretório acadêmico das 2 faculdades, era representante de classe, eu tinha um certo envolvimento com as coisas da cidade. Então
Isto acabou, logicamente, entre aspas, facilitando o meu ingresso na vida pública. Como delegado, a partir de 93, eu trabalhei no DINTER hoje, né, diretoria regional, na parte administrativa, mas conseguimos, apenas em pouco tempo, nós conseguimos implantar um projeto que infelizmente acabou sendo abortado depois, que era a identidade feita não na delegacia. A identidade, a cédula de identidade, a campanha era levada para as escolas e feita lá, a custo zero. Então, na época, o Dr. Roberto Luiz Aires, diretor do IRGD, do Instituto de Identificação, destinou para esse programa, que na verdade, nós acabamos criando na delegacia, e nós fazíamos um grande mutirão. A prefeitura emprestava o fotógrafo, o pessoal da identificação de Sorocaba, uns funcionários valorosíssimos, faziam a identificação das crianças e nós íamos entregar a carteira de identidade para a criança lá na escola, e nessa oportunidade eu explicava a importância da pessoa ter sido identificada. Então, era um trabalho muito gratificante. O Terminal São Paulo não tinha um box para atender, nós conseguimos um box, lá a gente expedia atestados de antecedente, carteira de identidade. Então o cidadão descia de um bairro longe, caía no Terminal São Paulo, ele entrava com o protocolo, dias depois, como fazia parte da rotina dele, ele retirava o documento lá. Infelizmente, aquele que me sucedeu acabou deixando de tocar para frente um processo e um projeto tão interessante. Por que você teve a opção de seguir carreira como delegado de polícia? Você já era vereador, mas teve essa decisão. Na verdade, eu advoguei na parte criminal por mais de 20 anos e me especializei, fiz alguns cursos para defesa no Tribunal do Júri. Fiz vários júris em Sorocaba, nas cidades da região, Piedade, Ibiúna, Tatuí, enfim. E chegou um determinado momento em que ou eu continuava advogando ou eu ia tomar um outro rumo na minha vida. Então optei para fazer um concurso para delegado, porque também a carreira policial, não a carreira tida como truculenta, etc. A carreira de se prestar serviço público me interessava. Mas era incompatível, depois de alguns anos, a ocupação desses dois cargos. O cargo é o mandato eletivo e a carreira como delegado. Então eu acabei me afastando da segurança pública, mantenho a minha identidade, etc., como delegado, mas logicamente optei para cumprir aquilo que Deus me deu, que é a confiança da população, que é o voto, e com o voto não existe coisa mais sagrada do que isso. Isso é verdade, é um verdadeiro desafio, né? E todos os anos que você participa de uma eleição é outro desafio, não é? A cada eleição, no dia da eleição, Fernando, é uma coisa extremamente curiosa. No dia da eleição você não sabe nada, você não é nada, porque você está literalmente ao julgamento da população. Então você trabalha muitos anos para esperar um dia. Esse dia 3 de outubro é um dia completamente mágico, né? Místico, porque você vê as pessoas indo até as salas de votação e você não imagina quantos que estão indo lá votar, né? Então é uma coisa literalmente sagrada, ver que depois, na apuração, né, que é um estresse tremendo contar voto, você chegar no final e saber que depois de tantos anos, curiosamente no meu caso, a gente consegue manter e aumentar. Eu digo sempre que o voto ele muda de mão sempre. Então aquele que votou na última vai votar num parente na outra. Então você tem que trabalhar muito para sempre recuperar e adicionar nos seus votos pessoas novas, gente que está mudando para Sorocaba. É uma cidade que mudou o perfil, a propaganda é outro, o texto é outro, a mensagem do candidato é outra. Eles querem ver gente oxigenada, gente efervescente, gente que veja essa cidade com os olhos voltados para o social, né? Uma justiça social grande. Não basta só construir, porque quem vai ocupar são almas, e me preocupo muito mais com almas do que com a estrutura física. Então é um julgamento que a população faz. Vereador, você disse no começo da entrevista que você precisou colocar um apelido no seu nome para adaptar a cédula. Esse apelido vem de onde? Na verdade, o meu pai, Mário Marte, e o meu Marinho ficou, acho que naturalmente, por ser filho de um Mário, né?
E todo mundo me conhecia, e eu me lembro bem que eu ingressei na justiça com um processo pedindo autorização do judiciário para incluir o apelido Marinho. E na época, o representante do Ministério Público, o nosso querido amigo, o Fulvio Biasi, né, que é uma pessoa queridíssima, membro do Tribunal de Contas, que já se aposentou, enfim, mas uma pessoa muito querida. E na cota dele na manifestação, ele disse que ele me conhecia também só como Marinho, né? Então saiu um mandado de averbação, levei no cartório, e o nome, a partir daí, ficou Mário Marte Marinho, o apelido Júnior, e depois se mudou para votação eletrônica. Hoje não precisaria, mas de qualquer forma isso aconteceu. E é mantido até hoje, né? Mantido até hoje, vou morrer com esse nome. E mesmo afastando-se da segurança pública por conta do cargo eletivo, você não se desvinculou totalmente da polícia, você trabalha por eles também. Inclusive, você tem uma história com a Polícia Federal, não é isso? Na verdade, Sorocaba é uma cidade, segundo o empresário Edgar Moura, que é uma figura fantástica também, é uma cidade, tudo aqui é mais difícil. E ele diz que quem sobrevive em Sorocaba, sobrevive em qualquer parte do mundo. E eu não discordo, não. É verdade. Aqui todas as coisas são difíceis. Imagine uma cidade, naquela época, com quase 500 mil habitantes, sem ao menos um posto da Polícia Federal. E não é a Polícia Federal aquela que vai apreender droga, contrabando, etc. Imagine quantas pessoas na região, que são estrangeiros, e que precisam anualmente fazer o recadastramento. Eles eram obrigados a ir a Campinas, a São Paulo, para tantas outras cidades. Aí nós conseguimos, e eu me recordava antes do início da entrevista, na época o deputado federal, o Shafiq Farah, um médico de Sorocaba, ele nos acompanhou, a mim e ao Dr. Beto Filho, numa audiência em Brasília com o então ministro Maurício Correia. E nós levamos todo um levantamento da cidade, o nosso pleito, e começou a caminhar, felizmente. Aí, com muita dificuldade, nós conseguimos implantar um posto da Polícia Federal. Na época, o Dr. João Câncio Pereira também estava à frente da Polícia Federal, e nós conseguimos colocar um posto da Polícia Federal na Rua Machado de Assis, conhecida como Rua do 28 de Setembro. E dali para frente, nós começamos, imediatamente após a inauguração do posto, começamos um trabalho para transformar o posto numa delegacia. Como a estrutura da Polícia Federal é muito difícil, muito reduzida, quando se fechou uma outra delegacia num estado longe, distante, eles acabaram criando aqui em Sorocaba. Então hoje a delegacia da Polícia Federal presta um serviço extremamente relevante, e até com policiais de Sorocaba, não só para Sorocaba, mas para toda a região. Não só a expedição de passaportes, mas essa questão do estrangeiro. Então, é uma conquista que eu posso dizer assim com absoluta tranquilidade de que eu tive uma participação importante. Vereador, desde 82, no Legislativo, você viu passar pelo Paço Municipal muitos prefeitos. Qual dessas administrações você considera que foram exemplares, que ajudaram Sorocaba a se desenvolver? Olha, eu acho que a partir de 82 nós começamos uma nova vida quando, apesar das dificuldades, hoje é uma cidade, repito, efervescente, com poder financeiro, um poderio econômico muito forte, né? Mas eu acho que na época o Flávio Chaves conseguiu dar uma, como se diz, uma ajeitada na cidade. Ele duplicou a Avenida Moreira César, elevou alguns pontilhões na cidade. Na época, o que foi possível ele fazer, ele fez bastante. Agora, cada prefeito, na verdade, independente de partido político, porque eu sempre me elegi por partidos que não tinham ligação com os prefeitos. E eu digo sempre, aquele que se elege prefeito ou vereador e continuar só na sigla, ele não será um bom político. Na verdade, todos temos que sermos de um partido só, do PS, do Partido de Sorocaba. Essa é a cobrança. Infelizmente, alguns prefeitos sentam na cadeira do 6º andar e só têm olhos para os apaniguados da legenda dele. Ele ainda, alguns prefeitos, a ficha, como se diz popularmente, não cai. Ele acha que ele só tem que atender o pedido do vereador, que pediu para passar um asfalto numa rua, trocar uma lâmpada, tapar um buraco,
E ele fica, porque o vereador às vezes é uma pessoa pouco escolada, de pouca escolaridade, de pouca vivência, não tem um pensamento maior e não sabe a força que o vereador tem e não sabe a importância que o vereador tem, eles naturalmente, automaticamente, ele se troca por esses favores banais, né, sem nenhuma importância para o bairro e fica, às vezes, na Câmara Municipal curvado, né? Eu chamo que são figuras anzóis, né, que ficam curvados à frente de uma figura de qualquer prefeito, não me refiro ao prefeito atual, mas infelizmente no Brasil este é o cenário, né? O legislativo literalmente curvado. E eu ainda sonho, apesar de tantos anos na Câmara, eu sonho com uma Câmara totalmente independente, onde o vereador ele exerça a sua prerrogativa constitucional as inteiras. Ah, porque o prefeito, mas eu não sou vereador pelo prefeito. Eu não tenho nada a ver com o prefeito de Sorocaba. Aquilo que for de interesse da cidade, eu serei um dos primeiros a estar ao lado. Agora, o prefeito cuida da parte dele e eu cuido da minha. E me lembro, Fernando, que quando o presidente da Câmara, e nos últimos, 2010, 2011, quando o prefeito, na época, Vitor Lippe, que fez uma grande administração, e sucedeu o prefeito Renato Amari, que também fez uma grande administração, cada prefeito tem uma importância na história da cidade. Quando os prefeitos, em 2010, 2011, o prefeito Vitor Lippe, enviava a casa projetos de reajuste salariais para o funcionalismo da prefeitura, eu, como presidente e a mesa diretora, nós fazíamos um outro nosso, com índices maiores. Mas por quê? Porque a Câmara é independente. Não, eu vou seguir o que o prefeito faz, mas a Câmara não tem nada a ver com o prefeito. Esta visão maior que a cidade precisa ter. O político não pode achar que quem manda na cidade não é o prefeito, quem manda na cidade são as pessoas que vivem aqui, que produzem e que trabalham aqui. Nós fizemos nesses 2 anos índices de reajustes maiores do que da prefeitura. Os funcionários da Câmara têm hoje benefícios e direitos trabalhistas que o da prefeitura não tem, porque nós criamos na Câmara uma legislação própria. É a tal independência. O prefeito não gosta de vereador independente, porque atrapalha, né? Ele quer gente que ele ponha no cabresto ou ponha num guia e leve, né? Então, esta figura é uma figura que um dia vai acabar. Ela não vai ter na política pessoas que fiquem se curvando, né? Infelizmente, numa cidade como Sorocaba e em cidades menores, isso acontece ainda mais, né? O vereador fala, eu vou perguntar, eu fui ouvir o prefeito o que ele acha, mas como? Como? Se ele foi eleito vereador, ele tem que saber para que ele foi eleito. Ah, eu estou aprendendo, tudo bem, então aprenda logo e saiba que você tem prerrogativa, vereador, que você pode fazer as suas coisas, que você pode... Ah, o prefeito não quer que eu emende. Mas como não quer que eu emende? Né? Vereador não está lá para agradar ninguém, nem prefeito, nem ninguém. Então, Fernando, eu repito, eu ainda sou um sonhador, sou um idealista. Eu ainda sonho com uma Câmara independente, onde o vereador saiba cumprir, leia as suas prerrogativas e seja dono da sua atividade parlamentar. Aprender a dizer não para a população faz parte do nosso vocabulário. Provavelmente por isso que parte da população acaba entendendo essas minhas manifestações de desapego a ficar curvado, né? Desapego a essa situação de subserviência. A Câmara eu mando lá a prova. Não, isso não tem, né? Pelo menos eu faço a minha parte. Os projetos que o prefeito Panunzio, agora vamos me referir ao prefeito Panunzio, por quem tenho grande respeito à administração e admiração, fui vereador com ele em 89 e Sua Excelência sabe que num momento extremamente delicado eu não fiz mais do que reconhecer o trabalho dele, nós implantamos o transporte coletivo, os terminais. Sua Excelência sabe que na época o vereador hoje Crespo era o presidente da URBS, nós, eu e mais um outro vereador, o vereador Oswaldo, que praticamente autorizamos que a prefeitura contraísse com o BNDES um financiamento para que pudéssemos implantar o sistema que tem hoje. Agora, isto não significa que os projetos que o prefeito mande para a Câmara, eles não passem por uma avaliação minha e de outros vereadores. Eu tenho apoiado vários projetos, mas eu não vejo que o vereador
deva pura e simplesmente autorizar não o prefeito Panunzio, nenhum prefeito, a que ele subscreva contratos de toda a ordem sem passar pela Câmara. Então a minha luta é para que quando o Executivo, e até é bom para o prefeito, os contratos passem pela avaliação dos vereadores, dá ao prefeito uma segurança maior e o vereador fez a parte dele. Então a minha grande luta é no sentido de se valorizar o legislativo e de fazer com que o prefeito cuida da cidade, do executivo, e os vereadores, como um todo, cuidam da Câmara, do Poder Legislativo. Vereador, ao longo desses 30 anos, 3 décadas, 2013 teria sido ou foi o pior ano de relacionamento entre Câmara e Prefeitura? Bom, para alguns vereadores não. Tem alguns que têm facilidade de se amoldar ao tamanho do sapato, né? Se é maior ou menor, eles se amoldam, né? São pessoas que se prestam a alguns tipos de relacionamento que eu não me presto. Não gosto de relacionamento rançoso, não sou de ficar na porta esperando ninguém me atender, né? Não fui conversar com o prefeito Panunzio nenhuma vez, né? Porque a única vez, esta é a verdade verdadeira, como sempre digo, a única vez que uma pessoa lá da assessoria marcou tipo uma sexta-feira às 18h30, onde o prefeito, na verdade, eu não fui não por mim, eu não fui por ele, né? Sabe como é que é a vida de um prefeito de uma cidade, com certeza, de mais de 630 mil habitantes. Aí, Sua Excelência, na sexta-feira, às 18h30, na verdade, que disposição ele teria para conversar com um vereador que tem quase o dobro de experiência na vida pública, não é verdade? Então, seria um assunto tomar café. Agora, para tomar café, eu tomo sozinho, né? Eu ia tomar o tempo dele e não ia acontecer nada. Nunca mais voltei, entendeu? Porque é mais fácil. Isto é um ranço da política nacional. Os prefeitos, os governadores, eles vão onde eles recebem receptividade. Então, eles vão nos vereadores, ou incautos, ou menos experientes. Este é o tipo de gente que ele interessa ter. Olha, aquele negócio eu vou mandar lá, eu preciso. E o vereador, alguns, eles acabam achando que aquela mercadoria que o prefeito está vendendo para eles é a melhor do mundo. Não tem o poder questionador. Então, várias reuniões que se sucedem no Paço, alguns vereadores, dentre eles, eu, literalmente, não sou convidado para participar. E alguns eu sou e não vou. E o que você queria tratar com o prefeito naquela ocasião, das 6h30 da tarde? Era justamente logo no início do ano, uns meses depois, para que a gente pudesse ter uma aproximação e dizer a ele, como presidente da Comissão de Justiça, de que aquilo que era na verdade uma visita de cortesia. Sim. Não ia pedir absolutamente nada. Aliás, não peço nada para o prefeito. Nunca fui lá. Fui uma vez nesse ano e pouquinho de governo, porque nós havíamos trabalhado com aquela operação delegada da Polícia Militar, que quando o soldado não está trabalhando, enfim. E eu fui convidado, logicamente, por fazer parte da segurança pública, fui convidado e compareci. Foi a única vez. As outras vezes, reuniões para combinar a votação de projeto ou para mostrar como é que é, não. O campo de jogo do vereador, Fernando, é na Câmara, é ali. Ele não tem que ir lá ouvir nada, o secretário que tem que ir na Câmara. Ah, mas o secretário não vem. Vem. Logo no início, nós convidamos um secretário, ele não vem, só se for convidado. Nós convocamos, por iniciativa minha. Como é que não vai? Foi o que aconteceu ano passado. Né? Uma outra discussão, a doutora Edith, nossa vice-prefeita, isso aí eu não vou responder. Ela falou, a senhora vai sim, só teve voto. Ou através do prefeito Panunzio, não, a senhora vai responder, a senhora vê. Aqui é assim, eu pergunto, a senhora responde. Então, Fernando, este é o perfil que eu acho que o político tem que ter. Saber respeitar, lógico, tratamento respeitoso, né, urbano, coisas assim. Mas, de qualquer forma, fazer o executivo entender que a Câmara não é eu mando lá e pronto, não é um órgão carimbador, entendeu? Esta figura de que nós mandamos lá a prova, eu questiono muito essas convocações extraordinárias, rapidamente, com 48 horas, e às vezes são coisas assim completamente difíceis, sabe? Que depende de você levantar quem é a pessoa que vai ser contratado, a vida pregressa, né? Com problemas de pessoas que já tiveram problemas na justiça.
Mas aí se faz uma reunião paralela, convidam-se os vereadores que interessam e você apresenta, eu faço a minha parte, apresento o substitutivo, recebe parecer, eles votam contra. A votação eu me curvo, né? Democrático ou não, com entendimento ou não, eu respeito. Respeito muito a votação dos meus colegas, aliás, respeito a todos e a única mulher, a vereadora Neuza. Entretanto, a discussão que eu faço é uma discussão de ideias, né, de entendimento sobre o que nós queremos para o Poder Legislativo e para a cidade de Sorocaba. Vereador, dessa questão da independência que você sonha que a Câmara venha a ter um dia, as CPIs que foram instaladas ano passado e que se instalam agora, como a das águas, você acha que isso é um avanço? É muito. Na verdade, nós devemos isso ao meu querido irmão e amigo, o Caldini Crespo. Ele alterou o regimento para 7 assinaturas e com muito trabalho nós conseguimos as 7 assinaturas e, inversamente do que algumas pessoas imaginam, as CPIs, elas dão resultado sim. Nós vemos hoje ainda, nos jornais de hoje, aliás, no próprio Cruzeiro, obras que estão atrasadas, que foram pagos valores muito a maior, né? E tudo isso foi levantado pela CPI. Nós entregamos, o Caldini Crespo entregou ao Ministério Público uma Kombi de documentos que com certeza jamais a Prefeitura enviaria se não solicitado pelo Ministério Público. Outras CPIs também elas tiveram a sua importância. Então, se imagine num colegiado de 20 para se conseguir 7 assinaturas, quer dizer, nós temos mais 12 e é uma luta, sabe, uma coisa assim, descomunal você conseguir 7. Quer dizer que então, não que os outros 12, por algumas razões, algumas até mal colocadas ou mal explicitadas, não tem interesse de assinar. E se for para investigar, tem que assinar. O que chega lá de CPI, que a gente vê que o interesse é maior, não é de ordem pessoal, logicamente que eu subscrevo. Lógico, o homem público, já li certa vez, ele tem o dever de se expor. E nós estamos fazendo para o prefeito Panunzio assim, um trabalho extraordinário, porque vai ser apurado alguém que está ligado a ele, assessores, né? Assessores. Eu tenho denunciado algumas pessoas que estão sendo importadas de outros estados e que estão tomando conta da prefeitura e que nós teremos problemas, espero que não. Eu não torço para o jacaré, não. Nós teremos problemas seríssimos com relação a esse número de pessoas que estão sendo importadas com problemas sérios em outros estados. Você acha que 2014 vai ser diferente de 2013? Olha, na verdade, eu espero que a administração comece a trabalhar, mas hoje o que nós sentimos que é uma sucessão de erros, né? Se termina com as férias quentes, depois se volta 3 dias às férias quentes, projetos bons na área da educação foram abortados, tiraram vários benefícios, não, direito dos funcionários, dos servidores públicos, das diretoras, das professoras, foram retirados e depois tem que se voltar, outros não, mudaram no cartão de ponto, quer dizer, a administração hoje ainda não tem um norte, a verdade é essa, ela não tem um perfil, ela não tem como se diz em Sorocaba, ela não tem um jeitão ainda. Então, é meio assim, nós vamos fazer isso hoje e pronto, né? Então, o que a gente espera é que o prefeito Panunzio consiga ter uma assessoria que realmente conheça os problemas da cidade, né? São contratações de muitos técnicos de fora, repito, com passado, todos eles assim, extremamente questionáveis, são pessoas que estão praticamente, repito, invadindo a prefeitura de Sorocaba, com interferência muito forte, com valores muito fortes, então isto me preocupa, mas eu já disse ao prefeito Panunzio, conheci e conheço toda a família, sei da sua honestidade, da sua, enfim, isso não questiono, mas politicamente já disse ao prefeito o que, logicamente, a força, entre aspas, do meu mandato precisar, eu estou às ordens. Vereador, muito obrigado pela participação no Vida Pública de hoje. Eu que agradeço e esse espaço tão democrático, que é a vida pública, que é a vida que nós levamos, e o sonho de tornar essa cidade uma verdadeira arena de justiça social. Nós não podemos ter várias cidades dentro de uma só. Este é o sonho que nós só podemos realizar com debates assim
né, com esta efervescência que nós gostamos muito. Eu que agradeço. O Vida Pública de hoje conversou com o vereador pelo Partido Progressista e Social, o PPS, em Sorocaba, Marinho Marte. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br. Na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o diretor de produção José Carlos Finês e o editor-geral Ednilson Jodar Lopes. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.